10 palavras do gauchês que provam definitivamente o Rio Grande do Sul fala uma língua própria. Mas que barbaridade, tchê! Eu sou o Jaciano Ecker, tô aqui pilchado. Que pilcha, hein? Tô aceitando patrocínios. Mais uma vez a Semana Farroupilha se aproxima. Mais uma vez o Brasil veste lenço bombacha e olha pro sul. E hoje eu estou aqui para trazer 10 palavras da língua gaúcha. Sim, a língua gaúcha. Afinal, o gauchês tem vocabulário próprio. E muitas dessas palavras só mesmo quem mora nessas instâncias para entender o seu verdadeiro significado. Olha, o vídeo de hoje tá especial, hein? Então, não te fresqueia, vivente. Serva teu mate, bem topetudo. Puxa o teu banco. Te prepara, hein? Que hoje eu fiz um vídeo bem explicadinho e com exemplos práticos para que você possa entender, tudinho dessa língua gaúcha. E a primeira palavra que eu separei para o vídeo de hoje é lonquear. Sua origem é incerta, possivelmente ligada ao francês lonja, né? No caso lonca vem de lonja, que significa uma correia fina e comprida. Porque no Rio Grande do Sul a palavra está associada, como eu disse, a lonca. Ou seja, uma lonca é uma tira de couro raspada, sem os pelos, que depois ela pode ser usada aí na confecção de laços, tentos, rédeas e outros acessórios. Lonquear significa trabalhar o couro, que será depois utilizado para esses fins que eu acabei citando há pouco. E em alguns contextos, mais no sentido figurativo da coisa, também pode significar esfolar alguém, ou até mesmo dar uma surra. Não te fresqueia, vivente, que eu te lonqueio, hein? Mas sempre aí com alguns significados mais específicos aí na gíria popular. E a segunda palavra, tertúlia. Essa é muito conhecida, tem até uma música com esse nome. A palavra tertúlia vem do espanhol, tertúlia, só não tem um acento. Usada para designar uma reunião de amigos, pessoas que têm interesses em comum. Conversar, trocar ideia, cantar, debater. Não se sabe exatamente de onde surgiu da língua espanhola. Algumas crônicas dizem que em épocas muito antigas era comum inicialmente entre escritores. Inclusive tinha o escritor chamado Tertuliano e ele se reunia lá com a turma dele para debater aí a literatura. Então pode ter vindo de Tertuliano a palavra tertúlia, mas isso não é comprovado, digamos assim, apenas uma teoria e uma crendice de que essa é a origem da palavra. Mas, de toda forma, o termo se consolidou no português, ou melhor, no gauchês, né? Com esse sentido de encontro cultural, informal. E aqui no Rio Grande do Sul já se associa bastante a rodas de prosa, chimarrão, canto, fogueira e por aí vai. Terceira palavra, guaipeca. Mas essa é barbada, né? Porque guaipeca é Cusco. Não tá claro ainda? É verdade. Então, vamos lá. Guaipeca, o Cusco, é basicamente a mesma coisa. É o que tu chama de cachorro. Apesar que hoje em dia chamam de pet, né? Pet pra mim é aqueles gasolzão lá, cor de patrola, lá, os refrescolantes lá, aquilo é o pet. Bom, enfim. O Cusco seria aquilo que agora se popularizou aí nos memes da garotada, o famoso caramelo, né? O Cusco caramelo. Esse é na versão gaúcha é o Cusco mesmo, né? Ou guaipeca. E um ditado muito conhecido é o frio de renguear Cusco. Por que existe esse ditado? Imagine, a geada, aquele frio intenso. E o cachorrinho que anda descalço. Ou tu já viu um cachorro pilchado de bota, né, Che? Claro que não. Então o cachorrinho andando descalço, desconfortavelmente no frio, ele anda manqueando, rengueando. Então por isso que se diz aí que é frio de renguear Cusco. O bichinho anda manco. Voltando um pouquinho à palavra, guaipeca também pode ser utilizado como xingamento, como algo pejorativo. As brava, tu é guaipeca mesmo, né, Che? Quarta palavra, entrevero. Essa é interessante, hein? Porque tem dois significados. Literalmente, entrevero é uma aglomeração de pessoas, é muita gente junto, pessoas diferentes, de todos os tipos. Mas olha aqui, o segundo significado. No Rio Grande do Sul, entrevero também é o nome de um prato típico e faz todo sentido, porque o entrevero é justamente uma mistura de vários ingredientes.
No entrevero você pode colocar o que você quiser, tomate, cebola, cenoura, pimentão, carnes você pode misturar, carne de frango, carne de gado, carne de porco, pinhão, tudo isso é o entrevero, por isso mesmo. Assim, o prato, tudo misturado, tudo entreverado, também vale para as pessoas, né? Muita gente, aglomeração, tem um entrevero de gente que tá difícil de entrar naquele lugar, naquele recinto. Vamos à quinta palavra, bagual! Essa não podia faltar. Quando tu ouve a palavra bagual, tu logo pensa num cavalo bravio, elegante, daqueles que não entra em cocheira fácil não, né? Que não se deixa domar. Um bicho selvagem no pago. Literalmente bagual é isso, um animal arisco, grande, respeitável. Mas o termo também tem um segundo sentido. A gente usa bagual para dizer uma coisa boa, uma pessoa valente, uma pessoa corajosa, destemida, que encara o mundo de peito aberto. Alguém que não desiste fácil de nada. Ah, esse peão é bagual, hein? Pensa num churrasco bagual! Coisa grande, algo que impressiona. Ah, e mais uma curiosidade, hein? Há quem diga que bagual foi o nome de um cacique indígena. Ele vivia pelos pampas revoltado, índio indomado, e quase que simbolizando o espírito livre que a gente ainda associa ao termo bagual. E agora a sexta palavra do vídeo, sofrenar. Essa tá comprovada, hein? Essa sim é daquelas que mostra que o gauchês fala diferente mesmo. Sofrenar significa puxar as rédeas do cavalo para fazê-lo parar, recuar, segurar o cavalo no freio mesmo. Mas também tem um sentido figurado, como quase tudo no Rio Grande do Sul. É um sentido muito interessante, inclusive. Segurar a emoção, por exemplo. Um desejo, uma vontade. Por exemplo, a música Querenciado, quando diz assim, ó... Sofrerei a ânsia de voltar. Ou seja, ele conteve a ansiedade, a vontade que batia de retornar. Mas ele segurou, ele sofrenou. Segurou no freio para não ir de vez. E sobre a origem, a palavra vem do espanhol sofrenar, também trazida para o nosso repertório gauchês. Sétima palavra, rebenquear. Primeiro vamos ao substantivo que dá origem, que é a palavra rebenque, uma espécie de relho, um chicote curto, usado na lida campeira. Daí vem o verbo rebenquear, ou seja, açoitar, tanto no sentido literário da palavra, quanto também no sentido figurado. Oitava palavra. Na verdade, como oitava palavra, eu não trouxe o significado, mas sim vários sinônimos para a palavra cavalo. Afinal, cavalo, o animal inseparável da lida campeira, juntamente com o gaúcho. E podemos chamar o cavalo de vários nomes, e para cada um vai uma breve explicação. Por exemplo, tordilho é um cavalo de pelagem branca, mesclada com cinza. Tem o rosilho, pelagem avermelhada, como o próprio nome já diz, misturada também com cores brancas. Tem também o gateado, que é de pelagem amarelada, puxando quase pro dourado. Ainda tem o mouro, que é um cavalo de cor escura, mesclada com branco e cinza, né? E às vezes quase prateado. Esse é o mouro. Cavalo baio, pelagem amarela ou castanha clara, meio cor de palha. Eu vou confessar para vocês que eu sempre pensei que baio fosse um cavalo de estatura baixa, um cavalo petiço, como a gente costuma dizer, um cavalo pequeno, mas a princípio é associado à cor. O Picasso, geralmente cavalo de pelagem escura com grandes manchas brancas. Ainda tem o cavalo oveiro, que é típico termo dos pampas, né? O cavalo malhado de branco com outra cor. Tem o mela-cara, que é o cavalo com a cara manchada de branco, e tem o pampa, que ele é malhado em manchas grandes, de branco e outra cor. Tem o zaino, que é um cavalo de pelagem inteira, castanha escura ou preta, sem manchas brancas pelo corpo. É aquele cavalo liso, de uma cor só, geralmente um cavalo bem valorizado. Ainda tem o cavalo alazão, que é de pelagem castanha avermelhada, que vai do ruivo claro ao quase cobre. E também costuma ter crinas e caudas no mesmo tom do corpo. E agora, uma outra denominação que não tem a ver com a cor, é o potro. Ele não tem a ver com a pelagem, mas sim com a idade do cavalo. Potro é o cavalo jovem, né? Ainda em fase de crescimento, ou recém-domado também. E quase encerrando o vídeo, nona palavra, prenda. Aqui no Rio Grande do Sul, prenda
não é só uma moça, é a mulher que representa a tradição gaúcha, que dança com o peão, que leva a beleza e a firmeza da tradição para o fandango. A palavra vem de dádiva, presente, porque a prenda é vista como algo valioso, é o par do peão. Mas no gauchês existem outros jeitos de falar da mulher. Por exemplo, guria, que é a moça mais jovem, a menina. Também um sinônimo para guria, a chinoca, né? Usado normalmente então para a moça nova. E china. Olha aqui, ó, essa última pode soar um pouco estranho chamar uma mulher de china, porque a nível de Brasil, na língua portuguesa, a gente conhece por uma mulher vulgar, né? Algo bem pejorativo. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem outra carga. Vem do espanhol a sua origem. Significa mulher do campo, camponesa, a companheira do gaúcho. E para encerrar, décima palavra, o próprio gaúcho. Para encerrar então com chave de ouro. Não podia ser de outra forma, é claro. A origem da palavra gaúcho é discutida. Tem algumas hipóteses diferentes. Pode vir do quichua, do guarani ou até mesmo do espanhol antigo, sempre ligado à ideia de andarilho, órfão, homem sem dono. A propósito, no Rio Grande do Sul, usamos muito a palavra guacho, tá certo? Para se referir, por exemplo, a um terneiro, um bezerro, né? Que foi criado longe dos pais, sem os pais, órfão. Por isso, pode ter a mesma origem, gaúcho de guacho, na língua indígena guacho. No começo, ser chamado de gaúcho era até uma ofensa, porque significava alguém sem terra, sem rumo. Com o tempo, se transformou de xingamento, virou a ser sinônimo de orgulho. Hoje, gaúcho é identidade, é o ser do pampa, do cavalo, do mate, da tradição. Aí existe também um sinônimo, o termo gaudério, que já foi usado para designar aquele gaúcho vadio, sem serventia, que não gosta de trabalhar, um andarilho. Embora tenha esse tom pejorativo, a palavra também ganhou espaço na música, na poesia, como símbolo de liberdade. O gaúcho que prefere viver solto pelo mundo, sem patrão, sem amarras, sem porteiras. Como diz o próprio hino gaúcho, mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E o termo gaúcho não é utilizado somente aqui no Brasil, não é só o homem que mora no Rio Grande do Sul. Gaúcho também é aquele homem que vive dali da campeira. E o termo gaúcho também é utilizado na Argentina e no Uruguai para designar o mesmo tipo de indivíduo. E aí, vivente, o que tu achou desse vídeo, hein? Faltou alguma coisa? Já carga o comentário aqui embaixo. Não esqueça de dar aquele belezão assim para nós, ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. E uma boa semana farroupilha a todos. Tchau!